confidência, o irmão pode se aceitar, mas é necessário que às vezes tenha um versículo que você lê e Deus já resume naquele versículo. Mas tem momento que você precisa ler alguns versículos para que os irmãos entendam o que Deus quer fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida nesta noite. Diante dessa palavra a qual nós lemos nesta noite, se dá sobre um levante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de um levante entre famílias, louvado seja o nome de Jesus, de pessoas próximas. Arão, Miriam, Moisés eram irmãos. Moisés era o mais novo, mas Moisés foi chamado para uma grande liderança. Moisés foi chamado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que ele pudesse entrar ali em Faraó e libertar aquele povo. Então, ou seja, Deus tinha um compromisso com Moisés. Deus tinha um chamado na vida de Moisés. Mas é assim na minha vida e na sua vida, que às vezes as pessoas próximas se levantam contra nós. Mas Deus falou: olha, com vocês eu falo por enigmas, com vocês eu falo por revelação, com o profeta eu falo por revelação, mas com Moisés, o meu servo, eu falo boca a boca. Ou seja, Deus está dizendo: com Moisés a minha intimidade é direta, com Moisés, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu chamei e eu tenho um compromisso com ele. E a Bíblia vai falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando Moisés está ali, se levanta Miriam, se levanta Arão agora contra Moisés, mas Moisés não se manifestou, mas Deus sentiu a dor de Moisés. Eu quero dizer, Deus está comprando hoje a tua briga. Deus entrou ali agora e compra aquela briga de Moisés. Moisés era um homem calmo, apesar de antes ele ter matado ali aquele homem, antes ali naquela briga. Mas Moisés era um homem, se tornou um homem muito calmo. Depois que ele teve um encontro com Jesus, é assim comigo e com você. Às vezes nós somos muito apavorados, somos muito estúpidos. Mas quando a gente vem para a presença de Jesus, a gente se torna uma criança. E a Bíblia diz que Moisés era um homem muito calmo. Um homem mais calmo do que qualquer homem que existisse na face da terra. Mas ali Deus, ali ele não se aguenta e ele vai lá e cumpre aquela briga. E Deus chega até Arão, chega até Moisés, chega até a Miriam e fala: olha, saia para fora do arraial, porque eu quero ter um encontro com vocês hoje, eu quero ter uma conversa com vocês. E ali a Bíblia diz que sai Miriam e sai Moisés também, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus vem com uma nuvem de fumaça. E ali quando Deus está ali para poder tratar com os três, a Bíblia diz que quando aquela nuvem de fumaça ela se desaparece, Miriam fica leprosa. Mas Moisés não pediu, Moisés não orou para que Miriam ficasse leprosa, mas Moisés orou para que Deus curasse a Miriam. Eu quero dizer que você está diante de um culto de cura hoje. E talvez tem pessoas que se levantou contra a tua vida, mas eu quero dizer que é necessário que eu e você oremos para que essa pessoa possa ser curada, para que essa pessoa possa receber de Deus, não o castigo, mas o milagre de Deus. Mas Deus agora começa a falar: Moisés, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se levantou contra Moisés, mas Moisés ali por ele tinha passado aquela coisa. Moisés talvez não tinha nem entrado naquele negócio, tinha perdoado, porque era um homem que já tinha sido transformado por Deus. O coração de Moisés já não era mais aquele coração rancoroso, já não era mais aquele homem duro, já não era mais aquele homem que matou aquele homem lá atrás, porque ele queria resolver tudo do seu jeito, da sua maneira. Mas Deus olha para Moisés e fala: Moisés, quem se levantar contra ti, Moisés, está se levantando contra mim, e eu vou entrar nesse negócio, Moisés, porque eu quero resolver o teu problema, eu quero resolver a tua situação. Moisés fica ali parado, mas Deus ele vai até Miriam, e Miriam se torna leprosa. Mas Deus olha para Moisés e fala: Moisés, se teu pai cuspisse em teu rosto, tu não ficaria 7 dias envergonhado? Tu não ficaria 7 dias com vergonha? Porque você foi desonrado. Assim Miriam vai ficar 7 dias, ela vai ficar leprosa, porque ela foi contra o servo Moisés. E eu quero te dizer, irmãos, que diante dessa palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus colocou no meu coração nessa noite. Não é porque talvez nós somos um líder, não é porque às vezes nós pregamos, não é porque às vezes nós oramos e as pessoas são curadas, que nós podemos, louvado seja o nome
foi pregado aqui ontem à noite. A essência está dentro de nós, e cabe a cada um de nós usar isso que Deus tem dentro de nós. Mas tem pessoas que Deus trata mais profundo. Moisés era mais chegado a Deus. Moisés era mais chegado, porque Deus tinha um compromisso com Moisés. Falou: Moisés, você vai libertar esse povo da mão de Faraó. Moisés, você, louvado seja o nome do Senhor. Moisés agora está numa terra, e Deus fala: Moisés, essa terra que tu pisa é uma terra santa. E Deus cuida assim, irmão. Deus cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. E tem pessoas que não aguentam quando vê Deus te usar. Miriam e Arã agora se levantam e falam assim: mas Deus não podia ter falado conosco também? Deus não podia ter usado nós? Mas o negócio de Deus era com Moisés, não era com Miriam, não era com Arã. Porque com Miriam e Arã Deus falava, mas às vezes falava em sonhos. O profeta, Deus falava em sonhos. Mas quando Deus ia falar com Moisés, Deus chegava a Moisés: contigo eu falo face a face, porque eu sei que tu tem um zelo pela minha casa. Eu sei, Moisés, que tu olha para minha casa com os olhos de amor. Então, Moisés, eu sei que tu me conheces. E se tu me conheces, Moisés, e eu te uso, é porque eu conheço que você vai fazer a obra de Deus sem pedir esforço, sem voltar para trás, sem querer desistir. Mas talvez você nessa noite entrou por essas portas dizendo: Senhor, já não fala mais comigo. E Deus está dizendo: seja fiel como foi o meu servo Moisés. Entra por essas portas, fala com Deus, tem a resposta de Deus nessa noite. E quando Moisés se orava, quando Moisés orou, Deus foi lá e curou Miriam. Mesmo assim, Deus ouviu a oração de Moisés. Nós estamos diante de um ponto de cura, e não vai ser diferente quando eu e você abrir a nossa boca nessa noite para orar a Deus. Não vai ser diferente quando nós orar pelos nossos inimigos. Quando Jó, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estava numa situação difícil, que Satanás veio e falou: olha, Jó só te adora, Deus, porque tem tudo. Os irmãos já conhecem a história. Então vai lá, tira tudo que é dele, só não toca na alma, porque a alma dele pertence a Deus. Quantas vezes Deus tem cuidado de nós para que nós não perecemos? Quantas vezes Deus tem dado o livramento para mim e para você, para que nós não perecemos diante da obra de Deus? Porque às vezes a obra de Deus ela vem e Deus nos dá uma grande vitória, e o inimigo vem para nos tirar. E o inimigo talvez venha para se levantar contra a minha vida e tua vida, mas hoje Deus está dizendo: tenho um compromisso contigo nesta noite. Eu estou cuidando. Deus dizendo nesta noite: a obra que eu coloquei nas tuas mãos não era para ela, mas é para você fazer. A obra que eu coloquei em tuas mãos é para que você cuida, porque Deus está cuidando dos mínimos detalhes, para que eu e você não saia da presença do Senhor, mas todavia cuida dessa obra com zelo, cuida dessa obra com amor. Deus te chamou para pregar, então prega para Deus para que Deus possa te dar a resposta. Deus te chamou para que você orasse pelo teu inimigo, então ore por ele, porque ele vai ser curado através da oração que Deus ordenou diante da tua presença. Deus te chamou para louvar, e você está dizendo: eu louvo, mas quando eu louvo as pessoas ficam rindo. Não te preocupa, Deus está cuidando dos detalhes. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando como ele cuidou de Moisés. Olha, Moisés, não entra nessa peleja não, Moisés, e eu vou pelejar com você. Moisés, pode se assentar, porque essa guerra é minha, porque eu te chamei e eu te coloquei diante desse trabalho. Então o inimigo não vai te tirar diante da frente daquilo que Deus te colocou. Moisés olha agora e fica parado, porque Moisés talvez ele não queria ali se levantar uma guerra contra os irmãos, contra Miriam e contra Arã. Mas Deus falou: Moisés, eu sei que tu tem piedade, eu sei que tu é aquele homem que tem um coração bom, mas eu preciso tratar com eles para que eles não voltem a fazer mais aquilo que foi falado. Porque ele não se levantou contra Moisés, mas se levantou contra o servo do Senhor, contra a obra de Deus. Porque Moisés tinha ali conheceu uma esposa. E o que mais dá problema é em família. Às vezes você tem uma namorada, tem alguém que não gostou, teu irmão talvez não gostou, talvez a tua irmã vai se levantar e falar: essa pessoa não é para você. Mas quem é você para poder dar opinião na vida daquilo que Deus determinou? Quem é eu e você para poder achar que não deve ser aquilo que Deus já falou? Quem é eu e você para falar que não deve fazer aquilo que Deus já mandou fazer? Deus tinha chamado na vida de Moisés, mas Miriam ficou com ciúmes.
Arão ficou também ali se levantando contra a vida de Moisés. Mas Deus falou: ei Moisés, eu vou cuidar. Eu vou cuidar. E Deus está cuidando de mim e de você, porque às vezes, muitas vezes a gente fica preocupado com o que as pessoas falam. Nós ficamos preocupados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando o inimigo se levanta. Mas eu quero dizer, Deus está entrando como escudo na tua vida nessa noite. Deus está diante daquilo que o homem está tentando te parar, mas Deus está dizendo: eu estou comprando essa briga e estou levantando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que Ele não venha te acabar, para que Ele não venha te tirar da presença. Mas eu quero te dizer, fica firme aonde no chamado que Deus te colocou, fica firme aonde Deus te colocou. Se Deus te chamou nesta noite para que você seja um obreiro, seja um obreiro. Se Deus te chamou nesta noite para você louvar, vai louvar. Ai, irmão Antônio, mas o inimigo vai se levantar. Pode o inferno se levantar contra você, pode o inferno se levantar contra a tua vida. Deus está dizendo: eu estou cuidando nessa noite, eu estou cuidando nesse negócio só para te dar vitória. E se você quer nessa noite, não saia da posição. Deus está dizendo: eu estou cuidando, eu estou trabalhando, eu estou transformando, mas o inimigo, ele não vai se levantar contra a tua vida. Louvado e agradecido seja Deus. Ei Moisés, vai dormir, eu cuido de tudo. O problema é que nós colocamos o problema na mão de Deus e depois nós queremos tirar. Moisés até queria dar um jeitinho, Moisés quis dar um jeitinho, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus logo falou a Moisés: eu não vou voltar atrás. Se teu pai cuspisse na tua cara, por 7 dias tu ia ficar envergonhado. E agora vem Midian e se levanta contra o meu servo escolhido Moisés. Eu vou fazer com que ela fique leprosa e ela vai ficar 7 dias fora do arraial, para que ela possa ver que o meu servo é escolhido e eu te chamei. Quando eu te chamei, eu te escolhi, e eu sei que você vai dar fruto. Deus te chama você nessa noite para que você possa ser uma grande mulher, um homem de Deus. Mas o problema é que nós achamos: o que é que fulano vai falar agora? O que é que ciclano vai falar? Mas Deus não está preocupado com ciclano, Deus não está preocupado com fulano, mas Deus está preocupado com a obra que tem que realizar na tua vida, com aquele chamado que Ele te chamou. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te colocou de pé, tirando o pecado, e está dizendo: eu cuido de você todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Não te preocupe com os levantes, o inferno vai sempre se levantar contra mim e contra você. Mas o que eu mais adoro a Deus é porque quanto mais o inferno se levanta, mais Deus me dá uma grande vitória. Quanto mais o inferno se levanta, mais Deus ele me mostra coisas grandes. Quanto mais o inferno se levanta, Deus está falando: eu tenho uma obra na tua vida, e essa obra ela não pode cessar, e essa obra ela não pode parar. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus chamou Moisés. Moisés, tu vai libertar aquele povo, Moisés. Tu foi chamado para escolher. O problema é que quando muitos olhavam para Moisés, desobedeceram a Deus. Moisés matou lá atrás um homem. Moisés, louvado seja o nome de Jesus, era para ser tocado na rocha e ele bateu. E Deus falou: ele, tudo isso eu já sabia, tudo isso já está envolvido nos planos, tudo isso já fazia parte do plano de Deus na vida de Moisés. Às vezes você olha e fala assim: acho que eu não sou mais nada, porque até onde eu discuti com fulano, com ciclano, a vizinha se levantou contra mim. Tudo isso já era plano de Deus. Mas o que Deus tem na tua vida é o plano que você não pode se prostrar diante de Satanás. Deus está dizendo para você nessa noite: se levanta, te coloca de pé, levanta, porque eu tenho uma grande obra para ser realizada na tua vida, eu tenho um milagre para ser feito na tua vida. Não te prostre diante daquele que diz que você não vai conseguir. Maior é aquele que está diante de você, é aquele que está no céu, olhando para cima, dizendo: ali tem um filho, ali tem uma filha que não desistiu, que não, mesmo com as lutas, mesmo com a dificuldade, mas continua sendo fiel, continua andando na minha obra, continua fazendo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus te chamou, Deus te escolheu, e Ele está dizendo: do meu servo eu não abro mão, da minha serva também eu não abro mão. E você querendo parar, e Deus disse: eu te chamei, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, tu já és escolhido. Deus escolheu Moisés. Moisés desce pelo rio Nilo, mas ninguém consegue matar Moisés. Eu quero dizer, Satanás está tentando talvez acabar com a tua vida, acabar com a tua família, mas o que eu quero dizer nesta noite, ele não vai conseguir, porque enquanto Deus está com as mãos estendidas para você, ele não vai conseguir te tirar da presença. Você não vai voltar atrás, você não vai perder
a luta, a guerra, porque Deus está contigo nessa noite. Deus está contigo nessa batalha. Deus está contigo nessa luta. Irmãos, eu quero te dizer que pode ser que o inimigo ele se levanta contra você, mas toda vez que o inimigo se levantar, você lembra: quem me escolheu foi Deus. E se Ele me capacitou, e se Ele te capacitou nesta noite, quem é o homem para dizer que você não vai conseguir? Quem é que vai se levantar contra o escolhido de Deus? Quem é que vai se levantar contra aquele que Deus falou: ei, esse será o meu ungido, esse será o meu escolhido? Quem é que vai se levantar? Porque Deus te chamou com um grande propósito. Sabia que você tem poder para poder se levantar e fazer a obra. O problema é que nós queremos parar. Quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, a primeira coisa que vem na nossa mente é desistir. E Deus está dizendo: ei, se você prosseguir até o fim, a tua coroa está no final da vida, está lá, preparada, reservada, não voltou para trás, não desistiu. Os levantes se levantou contra a tua vida, o inimigo se levantou, mas Deus te deu vitória. E essa vitória, irmão Antônio, quando eu estou lutando há tanto tempo, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu faço algo, mas parece que os levantes vêm na minha vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, é porque Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Deus está cuidando, louvado seja o nome do Senhor, e dizendo: ei, essa guerra tu não tem que guerrear, nessa peleja tu não tem que entrar, parceiro. Deus está dizendo para a gente aqui nessa noite: estou eu entrando na tua peleja, estou eu entrando, louvado seja o nome do Senhor, naquela guerra infernal pela tua vida. Mas Deus vai te dar vitória. Deus está dizendo: a vitória é tua, a vitória já foi programada, a vitória já foi pronta. Talvez você está falando: Senhor, eu já não aguento mais porque eu oro, mas o inferno vai se levantar. E Deus está dizendo: ei, quanto mais tu orar, o inferno vai se levantar, porque você vai incomodar muita gente. O inferno vai se incomodar com a tua oração, o inferno vai se incomodar, louvado seja o nome do Senhor, com o teu louvor, com a tua pregação, que talvez tu abre a boca, nem sabe falar direito, nem ler direito, não sabe, mas Deus olha no céu e está dizendo: essa guerra é minha. Estou eu comprando, mas é para a guerra nessa noite. Deus olha para você nessa noite e está dizendo: não vim aqui pelejar, porque nesta guerra estou eu. E você querendo voltar para trás, querendo desistir, e o inimigo doido que você desiste, que você volta para trás. Mas aquele que é fiel a Deus, aquele que tem um propósito, aquele que tem um chamado, aquele que reconhece que Deus tem um chamado e que Ele tem uma unção que sai de dentro dele e que Satanás não pode impedir, ele vence todas as guerras, ele vence as batalhas, ele vence as dificuldades. E eu quero te dizer que quando chegar lá fora, você vai falar: valeu a pena. Valeu a pena esperar, valeu a pena ficar na presença do Senhor. Não é nem para você estar aqui, porque talvez o inimigo se levantou de maneira tão grande na tua vida. Eu já estou acostumado com esse tipo de coisa. Para mim, esses levantes, para mim, já não faz mais efeito, porque o inimigo ele se levanta contra a minha vida. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer, não de batalhas que talvez eu não venci, mas eu quero te falar das batalhas que eu venci e que você também pode vencer. Eu vim aqui nessa noite para te falar que Deus é contigo. Eu não vim aqui para falar para você que eu perdi, talvez a guerra foi grande. Não, eu quero te dizer que eu venci. Deus é contigo, porque é o mesmo Deus que está contigo nessa noite. É o mesmo Deus que colocou Moisés e falou: Moisés, eu vou entrar nessa guerra por ti. Eu sei que o inferno se levantou contra ti, Moisés, mas eu estou nessa guerra. Deus está guerreando com você nessa noite. Deus está pelejando com você. E eu quero te dizer, você só está aqui nessa noite porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Deus que te chamou nessa noite, o Deus que te colocou de pé, Ele está dizendo: eu não abro mão, eu não deixo de você, porque quando eu te chamei, o teu defeito eu já sabia, mas eu já sabia das tuas qualidades. Deus já te conhece por dentro e por fora. Deus já te conhece da tua dificuldade. Deus já conhece da tua luta. E Ele dizendo: não temas, porque eu sou contigo, mulher. Não temas, homem de Deus, porque aonde tu fores, eu estarei contigo. Se passarem pelo fogo, ali Deus está. Mas se na água também estiver, Deus também vai dizer: também estou contigo. Porque Deus não abre mão de mim e de você. E por que nós estamos aqui? Será que é porque nós somos o melhor? Não, é porque Deus tem um compromisso comigo e com você. Isso é muito interessante, irmão, quando nós aprendemos a colocar Jesus em primeiro lugar.
chamou e falou assim: olha, você é amigo nosso, você não parece ser patrão nosso. Mas por quê, irmão? Porque eu trato eles assim, com pouco, né, de carinho, mas também quando tem que resolver alguma coisa, a gente resolve também. Mas sem nada de discussão, sem nada de entrar em briga, sem nada de entrar, né, em apavoro. Então a primeira coisa, quando eu vou ter uma reunião com eles, eu oro a Deus, falo: Senhor, toma essa reunião nas tuas mãos. Não deixe que o inimigo se levante e use aí na boca com uma palavra suave. E o problema é que tem pessoas que às vezes ele não pode pegar um carguinho melhor, que ele quer passar por cima de tudo. Mas eu vejo Deus aqui cuidando de um líder que foi, louvado seja o nome do Senhor. Moisés foi chamado para ser líder. Moisés foi chamado para ser um homem, para resolver a situação de Deus aqui nessa terra. Mas aí se levanta agora aquele povo para mim. Mas por que só Moisés? Não poderia ser comigo? Não poderia? A inveja entrou no coração de Miriam e de Arã. Mas Deus falou: ei, agora você já não está mexendo mais com a pessoa de Moisés, mas está mexendo contra o meu servo, que eu chamei, que eu escolhi. Você entendeu por que Deus tem um zelo por mim, por você? Muita gente quer passar o tapão por cima de você, mas Deus te chamou e está cuidando de você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Até na cura, se você não tiver com um propósito com Deus, essa cura ela não vai ser realizada. E nós estamos diante do porque quando os amigos de Jó se levantou contra Jó, Deus falou: olha, vai lá e pede para meu servo Jó orar. Se ele orar por vocês vão ser, eu vou dar a vitória. Mas se ele não orar, não vai ter negócio. E eu estava lendo também um pedacinho daquela passagem, louvado seja o nome de Eliseu. E quando Eliseu vai passando, que aqueles moços começam a tocar em Eliseu, querer, né, começa a mangar de Eliseu, falar assim: seu careca. Aí ele vira, quando ele começa, a pastor já falou sobre isso aqui. Mas eu achei interessante que ele vira e ali ele pega aquele jovem, né? E ele amaldiçoa em nome de Deus. Deus vai fazer maldição, mas eles não sabiam que aquele homem ele era escolhido de Deus. E ele não ia passar em vergonha. Porque quando Deus olha e vê aqueles meninos tomando ali Eliseu, chamando de careca, chamando de cal, Deus ali ordena para que duas luzes saiam do mar e atacam aqueles jovens. E eu estava lendo que são 42 jovens que foram mortos naqueles dias. Poderia passar sem essa, né? Mas se levantou contra o servo de Deus. E eu quero te dizer, tem muita gente que às vezes fica assim: olha, não toca em mim, eu sou escolhido de Deus. Não, eu sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E todos nós somos escolhidos. Mas tem eu e você que está aqui nesta noite. E Deus está dizendo: com vocês eu falo face a face. Com você é diferente. Com você o negócio é outro. Com você eu chamei para se vencer. Com você Deus chamou para entrar por essas portas e orar para pessoas e pessoas ser curadas. Com você Deus chamou nesta noite dizendo: ei, talvez com pessoas que entrou por essas portas não acreditou, muitos voltaram, foram embora, mas você ficou aqui porque você acreditou no chamado de Deus. E Deus falou: se você acreditou no meu chamado, eu agora vou zelar pela tua vida e ninguém vai tocar. E se levantar o inferno, Deus vai derrubar esse inferno que está na tua vida. Porque Ele te chamou e Ele não abre mão de mim, de você. Irmãos, é por isso que cada dia eu faço a obra de Deus e faço com amor e com carinho. Quando a nossa irmã Silene chamou para pregar, eu falei: Senhor, será que eu mesmo? Mas como resistir o chamado primeiramente de Deus e segundo a nossa irmã Silene, né? Não tem como resistir. Então, mas quando eu estava ali, as irmãs começaram a louvar. E Deus me deu essa palavra: você foi chamado para vencer. Você foi chamado para adorar a Deus. Aquele que foi chamado, aquele que tem a unção de Deus, ele não pode parar. Mesmo meio as guerras, mesmo as trovoadas, mesmo a água manda até o meio da canela, ele está ali fazendo a obra, dizendo: Senhor, que o Senhor possa fazer na minha vida, que o homem possa cair, mas ele vai se levantar novamente, que o homem possa até querer me abalar, mas eu vou ficar de pé. Eu sei o Deus que me chamou. O Deus que te chamou nessa noite, Ele não perde a batalha, Ele não perde a luta, Ele não perde a guerra. Ele sabe do teu compromisso na obra. O meu servo Moisés, ele tem um compromisso na obra. Deus olha para você e olha você todos os dias aqui nesse lugar. A irmã falou: todo dia de manhã eu já não consigo mais ficar em casa, em compromisso com a obra. A irmã falou: olha, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, nem imaginaria, eu também nem imaginaria se eu tivesse longe de Cristo.
Eu nem imaginaria se eu saísse dessas portas hoje e falasse assim, aqui eu não volto mais, ou eu fosse para o mundo. Eu não imagino isso, porque eu sei que isso já não me pertence mais, eu sei que isso já não está mais no meu coração. Mas toda vez que Deus fala nesse lugar, toda vez que a irmã abre a boca e louva a Deus, eu sinto dentro de mim que Deus ele continua operando nesse lugar, como foi nos tempos antigos, como foi nos tempos atrás. Deus ele continua falando aqui hoje, Deus ele continua usando pessoas aqui hoje nesse lugar, Deus ele continua usando o pastor, Deus ele continua usando a irmã que abre a igreja, a irmã que limpa a igreja. Isso é compromisso com a obra de Deus. É você ter um compromisso dizendo, Senhor, eu não abro a mão, eu talvez, Senhor, só serve só para cantar, mas é Deus quer te usar. Talvez você entrou por essas portas somente para poder interceder por alguém, talvez você entrou por essas portas só para ficar na porta, mas Deus tem o mesmo zelo por você, é o mesmo chamado, é o mesmo cuidado, e dizendo de você um ato. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos dar a grande vitória hoje. As irmãs podem pegar o cálice em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração.